Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Contudo, irmãos, vamos iniciar essa leitura a partir do verso 26 do capítulo 1. Iniciemos no capítulo 1, no verso 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Aqui a exposição do apóstolo Paulo é muito profunda e muito honesta com os propósitos de Cristo. Porque o homem sempre foi tentado a ele mesmo ser o alvo da atenção, o objeto primário dos cuidados. O ser humano, ele tem essa tendência de querer que ele seja o foco da atenção, o alvo dos cuidados.
É muito raro alguém desviar de si a atenção e colocá-la em outra pessoa que ele julga melhor do que ela. Não é comum um ser humano fazer isso. Comum é um ser humano achar-se ele mesmo melhor. E a palavra de Deus fala assim: julgai os outros superior a você. Porque isso já não é mais humano. Já é um sentimento que extrapola a nossa natureza. E a doutrina de Cristo extrapola toda a natureza humana, porque ela não trata de resolver uma questão aqui nesse patamar terreno, para que a gente possa viver aqui confortavelmente todo o tempo. Antes, pelo contrário, ele trata de questões que saem completamente do conhecimento do ser humano comum. E é tão diferente, é tão distinto, que alguém, para entender as propostas de Deus, só é possível se essa tal pessoa abrir seu coração e, abrindo o coração, acreditar que Jesus Cristo, Ele é o único que pode fazer esse benefício maravilhoso de nos perdoar e, por intermédio da fé, nós recebermos o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo, seja quem for, não conhece a Deus. Pode ser o homem mais douto, a mulher mais sábia do planeta. Pode conhecer toda a Escritura, ser especialista em escatologia, exegese, conhecer hermenêutica, pode conhecer o que for. Se o Espírito Santo não estiver nessa pessoa, ela não conhece a Deus. Conhecimento divino ele não é intelectual. Claro que o intelectual é afetado posteriormente, quando o divino toma posse de nós. Mas não é fruto de uma reflexão intelectual. Não é fruto dos grandes sábios da academia, porque se fosse, Deus teria sido achado pelos gregos no campo da filosofia. E os deuses que os gregos acharam não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, nem com seu Pai. Não é o nosso Deus. Isso Paulo, ele começou a explicar aqui nessa epístola, esse cuidado, essa diferença de visão. Nós pregamos, aqui um pouco ele fala, a Cristo crucificado. Esse é um grito forte demais. O meu Senhor, a obra dele não pode ser compreendida assim, simplesmente refletindo, porque ele foi crucificado, isso cria um conflito muito forte. E o que ele fala aqui: vede, irmãos, a vossa vocação. Porque os gregos, ali é o berço da filosofia, como vocês sabem, eles sempre procuraram Deus por intermédio de reflexões, dialogando, filosofando, como que é assim, como que é daquele jeito. Esse fruto, essa investigação filosófica, nunca levou eles a Cristo, nunca. Quando Paulo chegou até lá, ele usou até essa, vamos dizer assim, essa visão filosófica deles, levou esse povo a adorar muitos deuses, a crer em deuses diversos, até o ponto de fazerem uma estátua, isso é notório, né? Fizeram uma estátua e colocaram lá ao Deus desconhecido. Isso por quê? Eles pensavam consigo mesmos: se existir um Deus que a gente não conheça, e ele passar por aqui, ver nossos deuses e não ver a imagem dele, pode ser que ele nos castigue. Já vamos deixar uma imagem a um Deus que a gente não conheça, para a gente evitar problema com algum Deus que ande por aí e a gente não conheça ainda. Quando Paulo chegou lá, ele viu essa estátua. Ele falou: vejo vocês muito preocupados, muito cheio de superstições. Mas eu quero falar para vocês uma coisa: sabe esse Deus que vocês referenciaram nessa estátua? Sim, eu conheço ele. Você conhece? Eu conheço. Esse é o meu Deus. Eu quero falar sobre ele. E por esse caminho começou a falar de Jesus. Vocês percebem que aqui ele está dizendo o Cristo crucificado, porque isso escandaliza os judeus até o dia de hoje. Os judeus até hoje, debaixo de guerra, esperam a volta do Messias, não é?
eles aguardam que Ele venha. E Ele já veio e não foi conhecido. E os gregos, que representam todo o sistema filosófico mundial, eles também estão desenhando um Deus que não tem nada a ver com a simplicidade de nosso Senhor. Jesus Cristo é muito simples para agradar gente muito intelectualizada, que quer achar Deus por um... Irmãos, existem certas linhas teológicas que mostram Deus, que para você entender Deus, debaixo dessa visão teológica, você tem que ser um homem de estudo, uma mulher de muito estudo, senão não dá para entender esse Deus, porque são tantos detalhes filosóficos, teológicos, mas não é isso que a Escritura nos mostra, irmão. Ninguém pode conhecer Deus se o Espírito Santo não estiver nele. O Espírito Santo chega quando? Quando a pessoa quebranta o coração, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muito sábios segundo a carne. Pode pegar a esmagadora maioria de nossa irmandade, de todos os crentes do mundo, a esmagadora maioria são pessoas de nível de conhecimento simples. Sabe por quê? Que para conhecer a Cristo, ele não tem que ser um intelectual, ele não tem que ter um QI muito grande, ele tem que ter o coração aberto, é só isso. Deus não selecionou pessoas pelo QI, quem faz isso são as universidades, o centro de pesquisa. Cristo seleciona as pessoas pelo seu sentimento. O que Ele pede para nós é só isso: me dê o seu coração. É só isso que Ele quer de nós. Vede que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Não são. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O que Ele está querendo dizer com isso? As coisas fracas para confundir as fortes. Ele foi atrás de pescador na Galileia, cobrador de imposto. Até uma mulher adúltera se tornou excelente seguidor. Paulo encontrou um ladrão preso na cadeia, pregou a palavra, virou crente e falou: bom esse aqui. Ô Filemão, encontrei esse moço na cadeia, era inútil, agora serve para muita coisa. É isso que ele está falando. Sai pelos campos e pelos valados, e sai por aí, olha os mancos, ressecados, doentes, fala com eles que eu preparei uma festa, e convide-os para a festa. Se eles aceitar, tem muito lugar na festa, porque eu convidei os nobres, eles não gostaram do meu convite. Eu convidei os sábios, não aceitaram o meu convite. Ele estava se referindo aos escribas, aos fariseus, aos entendidos. E a doutrina de Jesus Cristo não mudou, e Jesus Cristo não mudou. Ele continua simples e procurando pessoas simples. Mesmo quem tem um grau alto de intelectualidade, uma alta formação acadêmica, ele pode ser simples. Ele pode, e alguns se fazem simples, aceitando Jesus Cristo na simplicidade do Evangelho. Eu não tenho que fazer um curso de teologia para saber como é que eu vou salvar, não, eu tenho que ser santo. Eu não tenho que fazer cursos para entender umas coisas tão elementares. Irmão, a salvação não está presa nos detalhes de profundo mistério, está preso nas coisas mais simples. O Evangelho se assenta em bases simples. Bases simples. É isso que Paulo está falando. Olha, para que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprevisíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Tendo Cristo, você tem sabedoria pelo Espírito Santo que está em você, você tem a justiça porque Ele justifica você, você se santifica nele e a redenção está garantida com Ele. Essa é a boa proposta, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer.
Eu nunca vi ninguém se gloriar nisso aí, nunca não, mas raramente eu vejo. As pessoas apresentam geralmente o saldo bancário, o carro novo, os diplomas, ou o corpo, expõem o corpo. Poucas pessoas são capazes de expor Jesus Cristo com honestidade. Paulo fala: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Não cheguei até vocês de uma maneira que eu quisesse impressionar vocês, que quem me escutasse ficasse impressionado com a minha intelectualidade. E não porque ele não tivesse, porque ele tinha. Ele tinha conhecimento. Mas eu, quando procurei vocês, não mostrei nenhum brilho de conhecimento humano. Eu cheguei até vocês e também não me propus a saber nada. Nunca me meti em discussões que não levam a detalhe sem importância na salvação. Eu, quando cheguei para pregar a palavra, eu anunciava isso: Jesus Cristo perdoa, salva e é o único caminho. Você só vai entrar no céu se você aceitar Jesus Cristo, e eu tenho a receita na minha mão, é simples demais. Ele fala isso aqui. Por que ele está falando isso aí? Que já estava acontecendo lá em Corinto um pequeno problema. E sabe, irmãos, em muitos lugares Cristo é anunciado, mas ele é quase que um pano de fundo, porque o anunciador brilha mais do que o anunciado. Cristo é exposto como matéria secundária. A matéria primária é o brilhantismo do expositor, do pregador. Ele tem uma apresentação, às vezes tem até um currículo para mostrar, em toda uma história. E Jesus Cristo, ele é colocado como figura de segundo plano. Paulo falava: eu, quando fui até vocês, não mostrei nada do que eu sei, não apresentei nada do que eu aprendi com Gamaliel. Eu, pelo contrário, eu não me propus a saber nada, senão Jesus Cristo. E aqui ele fala uma coisa que é para perturbar os coríntios: e este crucificado. Vocês entendem por que ele bate firme nisso aqui? Porque Jesus morreu por nós, e como ele morreu por nós, eu morro por ele todo dia. Não admito que em mim se apresente alguma coisa para que alguém olhe mais para mim do que para Jesus. Ele está morto e eu morri com ele na cruz. Ele ressuscitou e eu ressuscitei com ele também. Isso aqui, irmãos, é o evangelho genuíno, é a palavra de Deus. Nunca alguém que expõe o evangelho pode brilhar mais que o evangelho proposto. Ninguém nunca pode expor Jesus Cristo de tal maneira que ele se torna mais visível do que o próprio Senhor. Paulo falava: eu não me propus a saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Irmão, irmã, medite nisso aqui. Se um morreu por todos, todos têm que morrer por ele agora. Nós vivemos uma época, nas últimas décadas, nós vemos aí o Cristo promotor de eventos, o Cristo promotor de riquezas, onde Cristo é colocado como alvo da atenção para quem quer ficar rico, ou quem quer ter sucesso. Cristo crucificado, crucificou a carne para nós crucificarmos a nossa também. Cristo nunca pode ser procurado para você ter uma riqueza, um sucesso. Lugar de sucesso não é aqui dentro, não. É no trabalho árduo seu lá fora. Aqui é lugar de você procurar a comunhão com Jesus Cristo e encontrar a palavra da salvação. Não adianta vir à igreja procurar resposta para sucesso ou para grandes encontros. Quando o Espírito Santo quer, ele manifesta, porque tem uma coisa. Eu já vi alguns aí explicar pela internet, que eu também não assisto, mas de vez em quando eles me mandam. Não tem revelação, mas toda revelação está congelada na Bíblia. Vamos entender melhor isso? Toda revelação está congelada na Bíblia no tocante à doutrina. E é verdade.
Não existe nenhuma doutrina que possa ser apresentada como nova revelação, acrescentando aquilo que já está escrito. Jamais isso é heresia, nem diminuindo, porque também isso é crime. Agora, as revelações, elas sempre aconteceram, sempre acontecerão. Está escrito assim, ó: buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Não proibais falar em língua. Buscai os dons espirituais. Se alguém estiver sentado e a ele for revelado alguma coisa, o que estiver na presidência se assente e que suba aquele que teve a revelação. A revelação nunca vai sair do nosso meio. Nós cremos em todas as revelações que o Espírito Santo traz. Agora, a revelação não contradiz a palavra. Nenhuma revelação humana pode confrontar com a verdade doutrinal. Mas a revelação, ela existe. E quem vive sem a revelação é o direito de escolha. Quem não crê é opção. Nós cremos e vivenciamos isso aqui. Não constituiu a minha palavra e a minha pregação. Não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A palavra na boca minha, ele estava dizendo, não é uma palavra que eu estudei para pregar. Eu prego porque eu estou inspirado pelo Espírito Santo, eu tenho revelação da doutrina e do momento que eu estou apresentando aquilo para vocês. Ele sabia o momento de apresentar cada assunto, porque o Espírito de Deus habitava nele. Ninguém conhece as coisas de Deus. Como que eu vou conhecer as coisas de Deus? Mas se o Espírito de Deus estiver em mim, ele me comunica as coisas dele. Bom, várias passagens Paulo mostrou isso. Em vários momentos ele mostrou esse conhecimento espiritual que aflorava nele, inclusive com discernimento de espíritos. E o poder. Ele estava fazendo uma pregação uma vez, tinha um moço lá em cima, ele dormiu. Acho que Paulo pregou muito tempo, né? Ele dormiu, cansou alguém lá, o menino dormiu, caiu embaixo, morreu. Ele chegou calmamente lá, não fique perturbado. Clamou a Deus, entregou o menino de volta lá para a mãe. Poder de Deus, poder. Aonde ele estava, o poder de Deus se apresentava. O poder de Deus não exalta o homem, exalta Jesus Cristo. O poder de Deus não traz fama para alguém, traz fama para Jesus. Entre nós existe um que nunca pode perder a fama, na sua vida, nem na minha. O nome dele é Jesus Cristo. Tem que ser famoso no seu convívio, na sua história, na sua oração, nos seus momentos difíceis, nas suas encruzilhadas, quando o céu se tornar cinza e o céu parece que for coberto de um chumbo, e você tem que saber, há um famoso na minha vida que pode resolver todos os meus grandes dilemas. Por mais que esteja difícil, ele vai chegar e vai me ajudar. Eu sempre vou esperar nele, e ele sempre vai chegar. Ele, sendo o alvo de nossa atenção, nunca vai nos abandonar. Muitos se perderam porque viraram eles o alvo da atenção. Estava acontecendo lá isso, um espírito estranho, ele conseguiu infiltrar-se dentro dos irmãos de Corinto. E olha que sutileza, olha como que trabalha sutilmente, com muita sabedoria, porque tem a sabedoria de Deus, tem a sabedoria do homem e tem a sabedoria do maligno. Aqui é a sabedoria do maligno em ação. Ele entrou dentro da irmandade e começou a tomar um e outro. Fala assim, olha, Paulo fala, eu quando estive com vocês, estive em fraqueza, em temor. Às vezes eu até tinha tremores, não estava fácil para mim as coisas. E alguém entrou lá, um espírito estranho, e começou a colocar na mente deles, Paulo, não é lá essas coisas não, hein? Vocês já observaram como Apolos vem cá, ele faz uma pregação que sacode a igreja, é isso aí. Apolos é melhor do que Paulo. Alguém fala, mas Paulo fala umas coisas que chamam a gente a atenção para gostar de Jesus Cristo. Mas Apolos, você vê que ele prega e não tem outro igual. O inimigo começou a trabalhar dentro da igreja, ver se faziam facções,
coisa mais estúpida que um crente pode ter na vida é facção. Eu sou desse grupo aqui, eu não sou daquele. Paulo, será que Jesus Cristo agora o corpo dele ficou dividido, não está em pedaço? Será que o braço de Jesus só foi para um lado e o pé para o outro? Ou o corpo dele continua o corpo dele, o sacerdotal? Por isso, irmão, que não pode ter partido, não pode ter divisões, não pode ter esses sentimentos carnais. Por isso que Paulo falava, eu não me projeto a mim mesmo, eu projeto Jesus. Qualquer igreja que você for, qualquer denominação religiosa, que o pastor for projetado e Jesus ficar em segundo plano, corra daí. Corra daí. Até entre nós, se alguém projetar-se a si mesmo mais do que Jesus, vai para outra igreja. O único que tem que ser projetado aqui é Jesus Cristo e a sua obra na cruz. Que resgatou você da mão do inferno, trocou sua história, te deu um nome novo, reestruturou seu caráter, modificou sua forma de viver, está te transformando de dia a dia, até quando terminar a sua caminhada, a sua jornada, você ser uma pessoa absolutamente distinta daquela que você era quando nasceu. Quem pode fazer isso senão somente Deus? Muda a essência de uma pessoa? Eu já vi dizer, a essência não muda, muda a essência, muda a aparência, muda a voz, muda tudo. Jesus Cristo muda tudo. Desde o ladrão na cruz, a adúltera que era para ser apedrejada, até os pescadores, todos foram transformados. Quem lê as cartas de Pedro, e procura o Pedro do passado, nunca vai achar o Pedro do passado. Aquele Pedro morreu nas angústias, no sofrimento, na busca e no convívio com Jesus. Oxalá que os Pedro e as Maria morram nessa busca. Oxalá que o Pedro e a Maria morram nessa busca. E que se levante um Pedro novo, uma Maria nova, que possa olhar para a eternidade e falar, eu caminho para a eternidade e esse mundo não me trapaceia mais. Tenhais esse tesouro, o Espírito Santo, em vaso de barro, para que a excelência do poder venha de Deus e não de vós. Tem uns que querem virar vaso de ouro. Sabe o que acontece? Perde a essência. Quem quer virar vaso de barro, pode caber perfume. Tem perfume de Deus para quem quer ser vaso de barro na mão do Senhor. Vaso de ouro pode procurar glória pessoal, mas vaso de barro recebe a glória de Deus. Não se exalte a si mesmo na sua vida pessoal, no setor do seu trabalho, aonde você for, mostre Jesus pelas suas palavras, pelo seu amor, pela sua obra. Jesus nem sempre precisa ser pregado. Jesus muitas vezes é pregado no olhar, numa conduta, numa resposta. Jesus é pregado muitas vezes no negócio que se faz, na forma que se trata o pai, o filho, a neto, o avô, o vizinho. Jesus é pregado na hora de comprar e na hora de vender. Jesus é observado na hora de vestir. Vestindo você mostra quem é que anda dentro de você. Quem tem uma vestimenta indecente, indecorosa, ela revela que o morador ali está com problema no relacionamento com o morador. Hoje o Senhor acorda as Maria e os Pedro aqui. Glórias a Jesus. Ó Pedro, ó Maria, aceita o chamado do Senhor. Você não teria nada se Jesus não fosse o seu pastor. Você seria uma mulher miserável, desgraçada, um homem nu, sem história. Agora você tem veste, tem história, tem honra, tem dignidade, tem respeito lá em cima e poder aqui embaixo do Espírito Santo. Recebe essa palavra. O poder de Deus está dentro do vaso de barro. Glórias a Jesus. O vaso de ouro só tem poder perante a comunidade que não entende a vida espiritual. Comunidade santa discerne. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele discerne quem é que fala, qual o espírito que pronuncia. Ele sabe, dentro dele ele tem um sino ali que toca. Este aqui é o Espírito Santo. Cuidado com esse aqui, que esse som aqui não é bom não. Discernimento de espírito é o que Paulo estava ensinando. Eu conheço os ardis do inimigo. Ele dizia, olha aqui, eu venho assim para você, sabe para quê? Para que a vossa fé não se apoie em ciência de homens. Nós estamos vendo a fé de muitas pessoas apoiada em ciência de homens. Quer pegar a Bíblia, destrinchar detalhes teológicos profundos, quer fazer discussão, monta grupos de discussão, ataca um, ataca outro, fala mal de um, fala mal de outro. Pessoa que anda mordendo os outros, tem o Espírito Santo dentro dela?
Pessoa que tem ódio no coração, é o Espírito Santo que atua dentro dela. Pergunte-se a você mesmo no seu coração, se quem está cheio do Espírito Santo está cheio de ódio ao mesmo tempo. Se quem tem cheio do Espírito Santo está cheio de críticas para destruição. Vê se um homem ou mulher que o Espírito Santo tem abundância dentro dele, olha o comportamento, todo o jeito dele olhar é diferente, até a forma de olhar. Até quando você conversa com uma mulher santa, você percebe no jeito dela falar, alguma coisa nessa mulher chama atenção. Jesus Cristo mora lá dentro. O vaso é de barro, mas o perfume é bom. Dá para sentir o perfume quando ela abre a boca. Quando abre a boca, o perfume é bom. O crente é assim, ó, tropeça, machuca o pé. Glória a Deus. O homem natural fala um palavrão, louva o inferno, outro louva o céu. Aqui fala sobre um homem, é porque a hora está chegando ao fim. Você sabe o que é homem natural e homem espiritual? Aqui fala mulher, vocês entendem, é uma linguagem que engloba a humanidade. O homem espiritual e o homem natural. O homem natural é a herança de Adão. É todo ser humano, quando ele nasce, até ele morrer, ele sempre vai ser uma pessoa natural, caso não conheça Jesus. Ou seja, a natureza humana governa e domina todos os seus atos, pensamentos e ações. É um homem natural. A natureza humana governa ele. E sem ele perceber, o que é lamentável, uma natureza não humana e não divina também vem sobre ele e estabelece governo sobre ele. São os espíritos da ira que andam pelos ares. Em última instância, um homem natural, ele é governado por forças sobrenaturais e caídas. Por isso que o homem natural não tem como agradar a Deus, porque ele não conhece as coisas de Deus, e as coisas de Deus não estão nele. Agora, a pessoa que é natural, que nasceu e não tem uma vida espiritual, quando ela crê em Jesus, e verdadeiramente crê, e quando o Espírito Santo passa a habitar dentro dela, aquela pessoa natural, ela precisa de morrer. É isso a simbologia do batismo. A pessoa é enterrada nas águas. Durante o tempo que ela está debaixo das águas, é uma simbologia, não é que aconteça naquele momento, mas é a simbologia, ela está morrendo para o mundo, e quando ela se levanta, respira, é como se ela revivesse para Deus. É a figura da morte e do nascimento. Claro que tem irmãos no nosso meio que nunca morreram outra vez, nem nasceram. Nem morreram, nem nasceram outra vez. E tem muitos que já renasceram. Aí é uma questão de escolha. Mas a fé de vocês, eu não quero apoiar a ciência de homem. Se eu viesse falar tudo que eu aprendi, eu conheço muita coisa. Ele falava isso, eu sei muita coisa. Eu podia fazer um discurso que deixar vocês impressionados comigo. Mas sabe o que vai acontecer? Vocês vão passar por atenção em mim e não em Cristo. E eu não quero isso aqui. Eu quero que quando eu for embora, vocês continuem olhando para Cristo e não para mim, porque eu vou partir. Cristo está permanentemente conosco. Quem põe atenção no homem, daqui a pouco não tem mais onde pôr os olhos. Ó, a terra leva todo mundo. Quem põe atenção em Jesus nunca vai perder seu olho. O seu olhar é sempre firme. Alguém te escandalizou, irmão? Alguém te escandalizou, irmã? Você viu alguma coisa e você ficou escandalizado? Pode ter certeza, não foi seu mestre. Passa por cima. Olhe para Jesus. Põe em Jesus o teu olhar, a tua confiança. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar, diz o Senhor. Não olha nada, não se preocupe com nada. Olha, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Os príncipes eram aqueles lá, escribas, fariseus, mesmo as autoridades romanas, judaicas. Aqui ele fala, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Se eu tivesse uma porção muito grande do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dado a nós por porção. Ninguém fala assim, eu tenho o Espírito Santo em mim. Você tem uma porção do Espírito Santo. Uma centelha dele vem brilhar em você. O Espírito vem habitar em você, uma porção. Mas à medida que eu me interesso e busco o Senhor, essa porção pode aumentar. E vai aumentar a porção de Deus em mim. E se eu tiver com uma porção muito excelente do Espírito Santo, o Espírito de Deus passa a comunicar dentro de mim coisas que são próprias de Deus. Por quê? Eu estou encharcado do Espírito Santo de tal maneira que ele tem liberdade de expressar em mim. É o que Paulo estava. Paulo estava encharcado do Espírito Santo. Então ele tinha condição de falar. Era até uma carta, ele fala assim, ó, isso aqui que eu estou falando, falo eu, não o Senhor. O resto é o Senhor. Por quê? Porque ele sabia exatamente tudo o que era de Deus. Deus comunicava com Paulo e Paulo entendia o comunicado porque o Espírito Santo nele não tinha restrições no coração. Foi tomando posse de tudo. E chegou um ponto que, como o senhor trouxe no último culto, ele falou, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Qual a porção do Espírito Santo que a irmã sente em você, que o irmão sente em você mesmo? Você sente isso aí? Nós cantamos um hino aqui, Senhor, visita-nos. Deus está dentro de nós, como ele pode visitar, se ele é habitante? Isso aqui é uma linguagem espiritual. Manifesta a virtude dentro do meu coração, para eu sentir que o Senhor passou por aqui com a sua virtude. É isso. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, e parecem loucuras. O homem natural, ele não consegue entender a vida espiritual, ele tem que reprovar mesmo, ele não tem o Espírito Santo, e acha tudo isso uma loucura. Por que você veio aqui hoje no culto? Porque você não está aproveitando o domingo para dar um trato na sua carne. Uma pessoa, uma companheira sua, um companheiro seu, vai falar, mas parece uma coisa meio louca, não é não? Ir para a igreja, pôr um terno de domingo, não é melhor ir para a praia não? Sabe por quê? Porque ele não consegue entender o que acontece entre nós. O que é louvar a Deus? O que é buscar estar próximo de Deus? O que é espiritual discerne as coisas, o que é carnal não. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, não falou ele, hein? Nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Quem tem a mente de Cristo tem que levantar a mão para o céu. Foi louvado seja Deus. Eu tenho a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Eu consigo perceber o que Deus pensa acerca desse assunto, desse comportamento, e eu procuro adaptar o meu comportamento ao pensamento de Cristo sobre esse assunto, sobre esse negócio. A mente dele vai se formando em mim. Nós temos uma consciência quando nós nascemos, todo ser humano tem, para encerrar a palavra, todo ser humano tem consciência, em graus diferentes, mas tem. Quando a pessoa erra pela primeira vez, a consciência daquela pessoa acusa ela. Primeiro pecado, primeiro erro, a primeira mentira, o primeiro crime, o primeiro roubo, sempre a consciência acusa. Aí ele faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a consciência está cauterizada, não grita mais, morreu. Mas ele vai pagar por isso aí. Mesmo quem não é crente, nunca conheceu Jesus, tem a consciência dele vai ser trazida em memória diante dele. Agora, nós que temos a Jesus Cristo, aconteceu conosco uma coisa maravilhosa. Nós temos uma segunda consciência.
em cima da primeira, que é a consciência no Espírito Santo. É o Espírito Santo nos comunicando as coisas. Seu coração fecha, opa, não vou. Estava esse dia com o irmão, para encerrar a palavra. Ele foi tomar um voo, pegar um voo, ia pegar o voo no outro dia, o coração dele fechou. O senhor falou com ele, o cara, não pega esse avião. Conhecido meu. Ele pegou o próximo, aquele avião caiu. Até nos pequenos detalhes da nossa vida, se nós tivermos esse afinamento aqui, ó, o senhor começa a comunicar tudo que é problema lá na frente. Vaso de barro pode receber excelência divina. Ei, Maria, Pedro, João, vamos afinar nossos ouvidos, nosso coração com essa palavra, que o Senhor possa colocar em nós a consciência pura do Espírito Santo, que nós possamos ter a mente de Cristo no nosso dia a dia. Deus seja louvado. Vamos agradecer.